Ministro Rogério Schetti, Vossa Excelência agora relata o agravo regimental no RHC 130.256 do Paraná. E tem a palavra. Aqui está o pleito de sustentação oral. Eu indago aqui do ilustre advogado. Só um momento, ministro relator. Cento e 130.259. Eu acho que o eminente relator pode ajudar a Vossa Excelência neste caso. Então, já passo diretamente a palavra ao ministro Rogério Schetti. Boa tarde, doutor. Boa tarde, ministro. Sempre uma satisfação ter aqui o doutor Marcelo Leal na tribuna. Eu vou ler aqui a ementa, no que interessa, para que a defesa se posicione. É um crime de homicídio qualificado, em que eu digo que o agente foi condenado pelo crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Após a condenação transitar em julgado, a defesa impetrou a HC perante a Corte Estadual. Entretanto, a despeito de o impetrante haver suscitado a tese de cerceamento de defesa no writ originário, a matéria não foi conhecida, ao fundamento de que não é possível o manejo do habeas corpus em substituição à revisão criminal. Neste regimental, o agravante evidenciou que se busca a desconstituição da condenação com base no artigo 621.1 do CPP, por violação aos artigos 282 e 461, diante da nulidade ocorrida pela ausência de testemunhas na sessão plenária. Apesar do Tribunal ACO não haver analisado o alegado cerceamento de defesa no ato apontado como coator, a parte comprovou que provocou o órgão julgador e há ilegalidade constatada de plano, de modo que a providência natural devolver o feito à corte de origem para examinar a tese, neste caso excepcional, seria desnecessária. Não atende à razoabilidade exigida pelo artigo 222 do CPP o prazo de 2 dias úteis entre a expedição de carta precatória e a sessão plenária, tanto porque nem sequer haverá tempo hábil para a parte declinar o novo endereço onde as testemunhas poderiam ser encontradas, como também porque essas pessoas seriam ouvidas presencialmente e precisariam se planejar para o comparecimento. É certo que no procedimento do Tribunal do Júri, as testemunhas que residem em comarca diversa do local do julgamento estão desobrigadas de comparecer à sessão plenária. Porém, essa circunstância não afasta a necessidade de serem elas intimadas, o que pressupõe a defesa ter a oportunidade de apresentar novo endereço, caso não sejam encontradas, de modo a possibilitar o seu comparecimento. Em caso, a parte requereu a intimação por precatória de 2 testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade, as quais não foram intimadas por não haverem sido localizadas. Todavia, os documentos foram expedidos 2 dias úteis antes da sessão plenária. Além disso, a defesa tomou ciência da não localização das testemunhas logo antes do início da sessão plenária, motivo pelo qual não lhe foi possibilitado tomar nenhuma providência para localizá-las e registrou sua resignação em ata. Em uma leitura a contrário senso do artigo 461 do CPP, a sessão plenária será adiada se a testemunha arrolada em caráter de imprescindibilidade não comparecer. O fato de a defesa haver sido informada somente no dia do julgamento que as testemunhas não foram encontradas viola o referido dispositivo legal. Não há como adotar na espécie o entendimento do artigo 461, parágrafo 2º, que fala sobre adiamento, do julgamento, uma vez que ele se refere a caso em que a testemunha é intimada, não comparece, sua condução é determinada e ela não é encontrada no endereço declinado. É dizer, o parágrafo 2º só é aplicado após a tentativa da providência prevista no parágrafo 1º do artigo 461. Portanto, considerando a inexistência de prazo razoável para o cumprimento de cartas precatórias, b, conhecimento pela defesa no dia da sessão de julgamento sobre a não localização das testemunhas,
E C, ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela parte em caráter de imprescindibilidade, é imperioso o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa. A sessão plenária deve ser anulada a fim de oportunizar a produção de provas requeridas em novo julgamento. Então, nesse sentido, senhora presidente, eu voto pelo provimento do agravo regimental para anular a sessão de julgamento e determinar que outra seja realizada. Doutor Marcelo Leal, dispensa, então, Dispenso a sustentação oral. E fica, então, proclamado já esse resultado, agravo regimental provido nos termos do voto do ministro relator. Até porque os destaques aqui são favoráveis ao voto do eminente relator. Então, decisão unânime. Agradeço a presença. Ministra Laurita, eu gostaria apenas de fazer uma alusão elogiosa à Corte. Durante os despachos de memoriais, o ministro Sebastião, ele me pediu, inclusive, que exortasse isso aos outros colegas. Esse processo estava em julgamento virtual, e eu fiz uma sustentação oral que foi gravada. E o ministro Sebastião me disse, olha, eu pedi destaque porque eu assisti à sustentação oral. E nós, na sexta turma, assistimos às sustentações orais dos advogados. Como o ministro Sebastião pediu que eu proclamasse isso aos outros colegas, eu estou dando esse depoimento de público e em homenagem a esta turma a quem eu tenho todo o respeito. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.